Já ouviram falar no monstro do Lago Ness? No vídeo de hoje, vocês explorarão as origens, evidências e interpretações científicas e culturais relacionadas a essa famosa criatura. Se ficou curioso, fique conosco até o final. O Lago Ness é um grande e profundo lago de água doce localizado nas terras altas da Escócia. Ele se estende por quase 37 quilômetros e tem uma profundidade de 230 metros. Não é para menos que tanto mistério o cerque. Uma pesquisa de 2016 afirmou ter descoberto uma fenda que empurrou a profundidade para 271 metros. Mas pesquisas adicionais determinaram que não passava de uma anomalia no sonar. A lenda, porém, é muito mais antiga. Tudo pode ter começado na Idade Média, com uma história celta de um cavalo prateado chamado Kelpie, que vivia no lago escocês. Ele deixava ser montado por um viajante perdido e em seguida se atirava na água para afogar o homem. Já no século VI, apareceu o relato de Santo Columba, que teria salvado umas pessoas de uma estranha criatura no Lago Ness fazendo o sinal da cruz. Mas a narrativa moderna começou a ganhar forma em 1933. Em maio daquele ano, o jornal escocês Evening Courier publicou a história sobre um casal local que alegou ter avistado uma criatura incomum no Lago Ness. Esse relato atraiu considerável atenção da mídia e do público, desencadeando uma onda de interesses pelo monstro. Ano após ano, novas imagens, novos vídeos e novos relatos começaram a surgir. O difícil agora era saber quais relatos eram reais e quais não passavam de pessoas querendo seu minutinho de fama. Muito material é descartado com uma rápida olhada. No entanto, existem aqueles que, por mais que você se esforce para tentar justificar, fica aquela dúvida. Neste vídeo, por exemplo, a justificativa mais óbvia: tinha um barco no local. Porém, a imagem não é nítida, deixando aberta a interpretação para quem se arriscasse responder. Com tantos relatos e imagens, não era possível que alguém ainda duvidasse da existência dessa criatura. A descrição era sempre a mesma: pescoço alongado, nadadeiras, medindo de 15 a 20 metros. Espera aí, então estamos falando de um outro animal. A Plesiosaura é uma espécie de réptil que surgiu no período Jurássico e viveu até o período Cretáceo. Poderia essa espécie ter subsistido até os dias atuais, se escondendo nas profundezas do Lago Ness? Mas existem dois pontos que não sustentam essa afirmação. O primeiro é que, por se tratar de um réptil, precisaria ir para a superfície para respirar, o que tornaria os avistamentos ainda mais recorrentes. Seria muito difícil que eles passassem desapercebidos durante tantos anos. O segundo ponto é a escassez de alimento. O Lago Ness não é conhecido por ter muitos peixes. Já não haviam mais justificativas cabíveis. A comunidade científica tinha que fazer alguma coisa para descobrir se de fato ali havia um monstro ou não. Na década de 1970,
câmeras subaquáticas foram espalhadas por todo o lago, mas era muito difícil encontrar alguma coisa. A 9 metros de profundidade já não existia mais luz. Dez anos depois, com o avanço na tecnologia de sonares, uma nova tentativa foi realizada. Agora eram 24 barcos equipados com sonares que foram de uma extremidade à outra do lago. Foi a maior busca pelo monstro da história do Lago Ness. Ao passarem pelo castelo de Urquhart, o sonar capta alguma coisa. Era maior que um tubarão e menor que uma baleia. Foi o que eles disseram. As imagens eram instigantes, mas logo a verdade apareceria. Nada além de rochas. O tal monstro nunca foi encontrado. Restava então continuar com as teorias. Chegaram até a sugerir que o que algumas pessoas tinham visto eram os elefantes de um circo local que tomavam banho no lago. Como já não havia mais medo, a comunidade fez uso da fama. Transformou o monstro do Lago Ness em atração para os turistas. Hollywood também não ficou de fora. Foram vários títulos atribuídos a tal criatura. Até os detetives animados foram chamados para tentar desvendar esse mistério. E aí, você conhecia o mito do Lago Ness? Deixe seu comentário e até a próxima.